Agora eu vou falar uma coisa para você como amigo, para você não ficar perdendo tempo na vida e vivendo de ilusões. Tudo que você aprendeu até hoje sobre Bíblia, Deus, religiões, você viveu no engano. Tudo foi um engano. Muito antes da Bíblia ou do Alcorão serem escritos, os africanos já tinham o livro mais antigo do mundo, chamado Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Então, muito antes da Bíblia, ou do cristianismo, ou de qualquer religião, ou de qualquer Deus. Quando os judeus foram aprender no Egito, nenhum judeu hebreu foi escravizado no Egito, mas sim eles foram em busca de conhecimento. E onde que eles foram buscar esse conhecimento? Em templos e santuários egípcios de antigos sacerdotes egípcios africanos. Agora, quando eles vieram por volta de 1700 antes da Era Comum para aprender no Egito, eles tiveram que copiar desse antigo livro dos mortos para escrever o seu livro do Antigo Testamento por volta de 700 antes da Era Comum. Então o livro de Gênesis, por exemplo, não foi o primeiro livro da Bíblia, e sim o livro de Êxodo. Então esse arranjo foi feito pelo Concílio de Antium por volta de 212 depois da Era Comum, e logo em seguida também pelo Concílio Ecumênico de Nicéia por volta de 325 depois da Era Comum, através do imperador Constantino de Roma. O Livro dos Mortos foi escrito pela primeira vez em pedras, pirâmides, paredes e posteriormente em papiros, e se acredita ter sido escrito pela primeira vez pelo grande faraó egípcio chamado Akenaton. Fato é que tudo que tem na Bíblia hoje foi copiado do original do Livro dos Mortos do Antigo Egito, que é 10 anos mais velho do que qualquer livro religioso que existe hoje na Terra. Antes de Jerusalém, os africanos tiveram a primeira terra santa no Egito, no lugar chamado Ábidos. Africanos de toda a África vinham para peregrinar e adorar a deusa Isis Mary juntamente com seu filho Horus, que existiram mais de 5.000 anos antes da história de Jesus e Maria. E a história mitológica de Caim e Abel também foi copiada de Osíris e Sete. Então essa história de um irmão matar o outro é de um deus egípcio chamado Sete, que matou o seu irmão Osíris. Então sim, foi essa história que foi copiada e elaborada para criar a história de Abel e Caim do Gênesis. E o mesmo se aplica à história de Jesus, que também foi copiada da história de Horus, o primeiro Messias que existiu no mundo, um deus egípcio chamado Horus. Então sim, antes de Horus não existia deuses, messias, livros sagrados, não existiam nada disso. Então provavelmente a história de Deus começou ali a partir de Horus. E obviamente a história de Maria também foi copiada da história original de Isis Mary. O terceiro mandamento também foi copiado das 42 leis da deusa Mahat, que é a deusa da justiça, do equilíbrio e da ordem. O livro de Provérbios na Bíblia, por exemplo, foi copiado pelo primeiro livro escrito no mundo. Foi escrito por um africano chamado Tahotep, o chamado livro cheio de sabedoria. Os africanos devem entender que o deus grego Zeus era um deus copiado da Etiópia. No Egito, por exemplo, Zeus é chamado de Ra, que é deus sol. Então copiaram esse deus negro, e na Grécia ele é chamado de Zeus. E é por isso que Homero, o primeiro europeu a escrever por volta de 833 antes da Era Comum, ele afirmou que todos os deuses são emprestados da África, da Etiópia, em 1200 antes da Era Comum. O budismo, por exemplo, também copiou o antigo Livro dos Mortos do Egito para criar o seu livro religioso. Então, por volta de 30 antes da Era Comum, os romanos invadiram o Egito e os governaram por 600 anos. E assim copiaram os seus livros dos mortos e copiaram a história de Osíris, Ísis e Horus. E fizeram isso a fim de criar o cristianismo por volta de 69 da Era Comum sobre a família Flaviana. Devemos saber que, segundo Mariana Maquiba, os invasores vêm, invadem e escrevem histórias. Então eles vêm, invadem e escrevem, mas você não deve esperar que eles escrevam sobre você ou sobre seus ancestrais histórias verdadeiras. Então a pergunta feita e a pergunta respondida: quando que surgiu a primeira ideia de Deus no mundo? Sim, foi a partir da história de Horus.